Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. No ar, seu programa Islam em Foco da Hack TV, como sabe, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissão islâmica de Nampula. Hoje, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, estamos na companhia, ou seja, contamos na companhia do nosso ilustro Sheikh Abdulmajid Antônio. Este é, portanto, o residente deste programa Islam em Foco. Hoje, sendo segunda-feira, primeira edição da semana, vamos falar de um tema muito importante que é, portanto, como lidar com as doenças. E você pode ficar interrogado. Temos vários tipos de doenças. Qual delas? Então, para mais detalhes, você ficar em nossa sintonia para acompanhar atentamente. Portanto, segunda e última parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Vou repetir o tema, como lidar com as doenças. Antes do arranque, vou saudá-lo, portanto, meu convidado, Sheikh Abdulmajid Antônio, que já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem, não sei, irmão, como está? Está tudo bem, alhamdulillah. Sheikh, poderá comentar um pouco daquilo que falou o Presidente da República, estado de emergência, porque algumas pessoas confundem e dizem, portanto, falando da abertura, da autorização, não é? Portanto, da abertura a retoma das aulas, madraça, Sheikh, não está lá incluso? Não, eu penso que madraça também está incluso, né? Porque são aulas e na madraça também temos ensino primário, temos ensino secundário. É só tentar adequar a essas medidas. Exato. E se tivermos que reabrir, vamos sempre ajustar com aquilo que é o decreto presidencial, sem lesar nenhuma ou sem desobedecer nenhuma regra. E eu penso que ainda vai se ratificar este decreto e também teremos alguma explicação detalhada do Conselho dos Ministros. Isso. Aí sim, eu penso que há alguma ambiguidade, algumas coisas não estão claras, mas durante esta semana, inshallah, estaremos todos clarificados daquilo que Sua Excelência Presidente da República disse. Porque eu também algumas coisas não percebi, mas tenho certeza que o Conselho de Ministros irá detalhar já aquilo que o presidente disse. Exato. Indo para a nossa questão, Sheikh, o nosso tema para de hoje é como lidar com as doenças. Por que, Sheikh, este tema? Como lidar com as doenças. Este é um tema, na verdade, que vai em encontro com aquilo que nós estamos a viver hoje. Exato. E veja só como lidar com as doenças. Aqui não especificamos que tipo de doenças, uma vez que temos vários tipos de doenças. Existem doenças físicas, existem doenças espirituais, existem doenças psicológicas, existem as doenças no seu todo. Então, como é que um muçulmano deve lidar-se com essas doenças todas, porque existe um padrão, existem certas orientações que o Nabi alayhi salatu wassalam deixou, e existem certas orientações que o Corão também deu-nos para tentarmos superar esses momentos atípicos em que todos nós vivemos. Quando se fala de doença, não é só aquela doença de dor física. É uma variedade de doenças que o Corão chamou-nos, orientou-nos a um tipo de comportamento. O Nabi sallallahu alaihi wasallam orientou-nos a certas regras que nós deveremos seguir e para sabermos lidar com esses momentos de doença. Aí está, mais uma vez, caro telespectador. Como dissemos, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack. Você está ligado com a Rádio Hack. Já acompanhou, portanto, aquilo que foi a introdução do nosso Sheikh. Sendo assim, vamos acompanhar o espaço de exortação, portanto, o desenvolvimento do nosso tema, que é como lidar com as doenças. Então, sendo assim, caro telespectador, Bigovite, nosso principal convidado, não só nada, estamos aqui, fique em nossa companhia, Sheikh. Tafaddal. Sim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dizer que este tema, como lidar com as doenças,
assim como nós falamos na parte da introdução, que existe uma variedade de doenças. E quando se fala de doença, muitas das vezes nós olhamos para doenças físicas, porque está a doer dores de cabeça, está a doer a cabeça, porque está a doer barriga, porque está a doer coluna, porque está a doer muito a vista. Mas o Coran, no Coran, falou-se muito e deu mais ênfase a outro tipo de doença. Não que ou a doença física não seja tão importante, mas existe um outro tipo de doença que é tão mortífero, neste caso, e nós não estamos a levar em consideração. Quando se diz que o fulano está doente, só olhamos porque está doente, está enfermo, neste caso, porque ou dores de cabeça, ou dores de barriga, ou dores de coluna, ou dores de malária, alguma coisa relacionada com o físico. Mas se nós formos no Coran, o Coran deu mais ênfase a outra parte de doença. Por isso nós vamos encontrar esta palavra mencionada em vários versículos, marad. O termo maradun. Maradun quer dizer doença, mas a doença que se refere aqui é outro tipo de doença, que é doença espiritual. Claro que também a doença física existe, já foi mencionada lá no Sagrado Alcorão. Por exemplo, Allah diz no Corão: "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada", no Surat Al-Baqarah, que em seus corações reside lá uma doença. Esta é uma doença de hipocrisia, por exemplo. É uma doença de nifaq, é uma doença espiritual, uma doença invisível. Fi qulubihim marad. Esse tipo de pessoas que são doentes, que têm uma doença de coração, podem estar assim, posso dizer, uma doença espiritual, podem estar fisicamente saudáveis, mas continuam doentes. É uma doença muito perigosa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. E temos no outro versículo: "Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim", por exemplo. Temos outro versículo: "Idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum". E temos outro versículo: "Wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim". E temos também outro versículo: "Liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan lilladhina fi qulubihim maradun". E mais outros versículos, que são vários, por exemplo, no Corão, que falam de doença, e refere-se a doença espiritual, doença do coração. E este tipo de doença tem um tratamento. E também, uma vez que a doença é espiritual, o tratamento também deve ser de acordo com a doença, é um tratamento espiritual. E doenças espirituais são aquelas doenças, são pecados no seu todo. Para resumirmos, a mentira, a fofoca, a intriga, a acusação, tudo isso são doenças. A hipocrisia, o shirk. Existem umas que são graves em relação às outras. E o tratamento desse tipo de doenças é um tratamento espiritual. E é difícil nós, aliás, quase é impossível nós vermos alguém a ir para um médico no hospital, marcar consulta, a dizer que eu tenho problema, por exemplo, de inveja, para ser receitado algum medicamento. Eu tenho problema, por exemplo, de mentira, tenho problema. Esses são problemas que são resolvidos, são doenças que são curadas também espiritualmente. E do mesmo jeito que temos doenças também psicológicas. E aí são aquelas doenças que precisam um pouco de aconselhamento. Temos psicólogos, tem pessoas que aconselham. E esse tipo e todo tratamento nós vamos encontrar no Corão. O Corão serve para curar doenças espirituais
O Corão serve para curar doenças psicológicas. O Corão serve para curar doenças físicas. Todo tipo de doenças vamos encontrar a sua cura no Sagrado Al-Qur'an. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Nós vamos revelar dentro deste Corão aquilo que é cura. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. Diga que este Corão, para aqueles que creem, isto é orientação, não só orientação, é também shifa. Ya ayyuhal qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Já vos chegou a exortação, o maw'ida do vosso Senhor e cura daquilo que está reside nos vossos corações, que são doenças espirituais. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: wa idha maridtu fahuwa yashfin. Esta é doença, por exemplo, física. Tudo isso encontramos a sua solução no Sagrado Al-Qur'an. Agora, como lidar com essas doenças? Primeiro, prezados irmãos, a pessoa, o primeiro passo quando aparece a doença, e nós vamos nos cingir mais doenças físicas, deixemos as doenças espirituais. Vamos nas doenças físicas, que são aquelas que apoquentam bastante, que lhe assolam neste preciso momento. Estamos a falar de coronavírus, estamos a falar de malária, estamos a falar de diarreia, estamos a falar de cólera. Aquelas doenças, estamos a falar de tuberculose, doenças físicas. Vamos nos concentrar nas doenças físicas. Depois, inshallah, um dia iremos falar das doenças espirituais. Primeiro, a pessoa deve saber que o primeiro passo, saber que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Aqui muitos tropeçam. Quando atinge alguma coisa, nós temos aquele hábito de relacionar isso com o vizinho, relacionarmos com o nosso irmão que não se dá bem conosco, relacionarmos com a nossa avó, relacionar, quer dizer, nunca nós relacionamos aquilo a nós mesmos. Allah subhanahu wa ta'ala fala que tudo aquilo que vos atinge é por vocês é que causam. A gente sabe que tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, mas tudo tem sua causa. E muitas das vezes nós gostamos de lançar a causa para outros, que é o fulano, ele está me invejar o fulano. Por que que nós, por isso este versículo foi muito, mas muito uma resposta para todos aqueles que gostam de lançar a culpa para os outros. Você comeu feijão, por exemplo, apanhou diarreia, além de dizer a culpa foi a minha, começa a lançar a culpa para o vizinho. Por isso aqui o Corão diz: wa idha maridtu, wa idha maridtu, quando eu estou doente, fahuwa yashfin. Aqui é um versículo, os mufassirina, eles trazem aqui uma coisa muito interessante. Diz, Allah não diz: wa idha amradani fahuwa yashfin. Quando Allah me dá doença, Ele me dá cura. Diz, quando eu fico doente, quer dizer, a doença pode ser causada por nós mesmos, as causas. A doença sempre vem da parte de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é que criou as doenças. Mas tem suas causas. A pessoa abusou, por exemplo, suponhamos, o tabaco. Sim, o cigarro, o tabaco, as drogas, tudo. Depois fica com pulmões furados, com problemas cardíacos. Já começa a lançar a culpa aos outros. Esqueceu que ele é quem causou. Porque fuma, porque bebe, porque injeta-se drogas, tudo isso. Começa a lançar. Por isso aqui diz: wa idha maridtu, quando eu fico doente. Porque a doença pode ser causada por ti. As causas da doença pode ser você. Fahuwa yashfin. Então temos que pedir a cura a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui não diz: wa idha amradani fahuwa yashfin. Não. Wa idha maridtu, quando eu fico doente, uma doença que a pessoa pode causar, outra coisa pode causar,
Então temos que sempre nós levantarmos as mãos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar cura. Fahuwa yashfin. Aqui também aprendemos muita coisa neste versículo, quando diz Fahuwa yashfin. É Allah subhanahu wa ta'ala que me dá cura. Uma coisa é tratamento, a outra é cura. Alguém pode dizer assim, Allah subhanahu wa ta'ala é que dá cura. E o médico, qual é o papel dele? O médico só faz tratamento. Quem dá cura é Allah subhanahu wa ta'ala. O único. Ninguém tem essa capacidade de curar alguém fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é quem dá a cura. Por isso, irmãos, temos que sempre saber que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou as doenças. Ele faz atingir essas doenças a quem Ele quer, mas com isso nós temos que procurar meios lícitos para medicarmos, para combatermos essas doenças. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, neste hadith, عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. Certa vez eu fui ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e encontrei ele sentado com os seus companheiros. E esses companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam estavam bem concentrados, até parecia que em suas cabeças haviam lá pousado pássaros. Quando alguém vê um pássaro, por exemplo, pousa na sua cabeça, a concentração é enorme para que o pássaro não voe, não fuja. Então, a pessoa começa, porque sabe que basta eu movimentar-se, ele vai fugir. Por isso, diz, كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرِ. Este é o respeito que os sahabas tinham para com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando o Nabi falasse, eles ficavam concentrados. Parecer que eles têm algo que temiam, esse algo fugir ou voar. فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ. Eu dei salam e sentei, juntei-me com eles. فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا. Depois vieram outros sahabas lá fora da cidade, também juntaram-se naquele grupo. Outros saíam de um lado, outros do outro lado. مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا. فَقَالُوا. Eles vieram e perguntaram ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizendo o seguinte: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, anatadawa, será que podemos nos medicar? Quando alguém está doente, pode se medicar? Podemos procurar medicamento para combater aquela doença? Anatadawa? Faqala, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Tadawau, mediquem-se, medicai-vos. A pessoa deve procurar medicamento quando estiver doente. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, porque Allah subhanahu wa ta'ala lam yad'a da'an, não trouxe nenhuma doença, illa wada'a lahu, sem que colocasse naquela doença dawa'an, cura, um medicamento. غَيْرُ دَاءٍ وَاحِدٍ al-haram, excepto uma doença que é al-haram. Al-haram, alguns dizem que é velhice, outros dizem que al-haram aqui é morte. A única que não tem cura. Exato. É morte. Isto remete-nos a um outro passo. Depois de nós reconhecermos que esta doença vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, este é o reconhecimento. Segundo passo, como lidarmos com a doença, é medicarmos, procurarmos medicação daquela doença. Allah subhanahu wa ta'ala, cada doença trouxe uma cura. Não temos aqui uma doença sem cura, fora da morte. Toda doença tem cura. Noutra versão diz: alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Saiba quem souber, conheça quem conhecer a cura, desconheça quem desconhecer. Não podemos dizer que
esta doença não tem cura. Esta expressão está incorreta. Temos que dizer a doença, ainda a cura não foi descoberta. A maneira correta é essa. Existe cura, só que ainda não foi descoberta. Se nós formos a dizer, essa doença não tem cura, então parece que estamos a desmentir o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cada doença existe lá uma determinada cura. Só que ainda essa cura leva tempo de Allah subhanahu wa ta'ala fazer descobrir no seio das pessoas. Então, este é o segundo passo. Medicarmos. Existem pessoas que resistem à medicação. E aqui na medicação, prezados irmãos, deve ser uma medicação lícita, deve ser uma medicação pura. Primeiro, deve ser pura. Segundo, deve ser uma medicação lícita. Lícita já sabemos, halal, permitida. Por isso, irmãos, o importante é eu só quero me medicar. O importante é eu estar bom, estar melhor. Não. O importante é medicar-se de acordo com as regras do din. Não vamos trazer um medicamento que choca, por exemplo, com a nossa crença. Não vamos trazer um medicamento que choca com os princípios do Islã. Não vamos trazer um medicamento proibido. Não vamos trazer um medicamento que é impuro. Por exemplo, urina de uma pessoa, fezes de uma pessoa. Isso não serve como medicamento. É algo impuro, é najis. Álcool, por exemplo. Há outros que, quando eu estou estressado, então tenho que fumar ou tenho que beber. Irmão, cigarro é haram. Bebidas são haram. Então como é que tu vais... Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. No dia de Qiyamah vocês serão questionados perante Allah subhanahu wa ta'ala acerca desses favores. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos este corpo, temos que preservar este corpo, prezados irmãos. Não vamos destruir. Por isso o Islã proibiu o suicídio. Seja suicídio direto ou indireto. Seja suicídio a longo, a curto prazo ou todo tipo de suicídio. Quando a pessoa bebe, está a se suicidar lentamente. Quando a pessoa fuma, nós estávamos a falar aqui naquele programa de questões da sociedade sobre o tabaco. O Sheikh Maleliani falou muito bem sobre esse. Onde é que se enquadra o cigarro? O cigarro enquadra-se, o tabaco, o cigarro, tudo isso, enquadra-se nas coisas proibidas, porque isto não há nenhum cientista, não há nenhum médico do mundo, não há nenhuma pessoa que diz que é benéfico. Anteriormente escreviam com letras finas: fumar prejudica a saúde. Hoje já ampliaram: fumar prejudica a saúde. Prejudica a saúde. Por isso, e nós estamos cientes disso, continuamos a fumar. Estamos a destruir este corpo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu e vamos responder perante Allah sobre este suicídio que nós estamos a fazer. Estamos a fumar, estamos a beber, estamos a ingerir drogas. Por isso, eu só queria dizer que temos que medicar medicamento lícito. Não é para vou tomar uns copos para tirar o estresse. Vou fumar um cigarro, 2 cigarros para fumar o estresse. Para me aliviar. Não, não há nenhum benefício. Você está a cometer um pecado perante Allah, e será porque os cigarros, as bebidas, tudo isso são min al-khaba'ith. E o Coran está claro de que isso tudo é haram. É prejudicial. E Allah disse: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Não deve levar o seu corpo e colocar na destruição. Isso é pecado. A pessoa não deve matar a si próprio. Matar a si próprio não é só levar uma pistola, numa faca, picar-se e morreu ali mesmo. Mesmo que a pessoa venha matar-se pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, isso também é suicídio. Isso também é suicídio. Chama-se suicídio lento.
A pessoa mata-se e morre lentamente. E então nós queríamos só dizer que a doença deve ser combatida, mas com medicamentos lícitos, medicamentos halal, medicamentos puros e que sejam aprovados pelo Sharia, que não vão contra os ensinamentos do nosso dino. E existem aqueles que são resistentes à medicação. Quer dizer, quando está doente, diz, não me levem ao hospital, não quero tratamento. Quer dizer, parece que o imã dele está forte. O imã dele está forte. Será que ir ao hospital, isto é contra a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala? Em nenhum momento. Ir ao hospital ficou contra, ou esteve contra a confiança, o tawakkul a Allah subhanahu wa ta'ala. Do mesmo jeito que quando estamos com fome, o que fazemos? Vamos procurar comida para matarmos a fome. Então, quando estamos doentes também, temos que procurar medicamento halal para matarmos, para combatermos a doença. Se não a pessoa com fome ia só ficar dizendo, Allah quis para isto, ficasse com fome, não vou comer. Mas não fazemos. Doença também, quando estamos doentes, temos que combater, procurar medicamentos para isto. Muitos pensam que ir ao hospital é contra. Não. Aquele que vai ao hospital tem imã fraco. Não é isso. A pessoa que não vai ao hospital, antes pelo contrário, pode ter até imã fraco. A pessoa não vai se deixar na autoestrada dizer, não, se Allah destinou para eu ser atropelado, vou ser atropelado. Se não destinou, se tu estás a colocar num perigo. E só queríamos dizer isso, que temos que sempre, o segundo passo é a pessoa medicar-se. O terceiro passo, como lidar com a doença, prezados irmãos? Primeiro, a pessoa reconhecer que isto provém da parte de Allah. Segundo, a pessoa deve procurar medicamento halal, medicamento puro, medicamento lícito. E medicamento lícito aqui, o que nós sabemos, medicamento é aquele, nós já falamos isso várias vezes, mas é sempre bom porque nossos irmãos, existem aqueles que persistem nisso. Medicamento ou injeta-se, ou esfrega-se, ou toma-se. Ou então inala-se. Sim. Mas não temos aquele medicamento que se amarra. Medicamento não se amarra. Quer dizer, o pescoço está a doer, então tem que levar uma corda, amarrar o pescoço. Não. Ou está a doer o braço, tem que amarrar aqui no pulso, ou na cintura. Ou a coluna está a doer, tem que amarrar na cintura, ou no pé. Isto tudo é minashirkiyat, faz parte da idolatria. Temos que deixar, abandonar isso tudo. Nós nunca vimos algum médico, depois de receitar paracetamol, ou algum médico, dizer, leve isto, vai pendurar na porta. O que tem a ver pendurar e medicamento? Deve-se tomar, deve-se esfregar, tudo isso, deve-se injetar, não há nenhum problema. Mas aquele medicamento, quando nós somos instruídos, o próprio médico diz, por exemplo, você tem que ir pendurar isso, ou tem que amarrar isso, ou tem que enterrar isso na porta ou na casa de banho, ou tem que colocar na almofada, ou tem que andar com ele no bolso. Então temos que saber que aqui é shirk. O que tem a ver entrar no bolso e a doença que eu tenho? Não temos nenhum medicamento que cura, como via Bluetooth, por exemplo. Como é que vai curar da almofada ou lá onde está enterrado, tudo isso? Isso tudo são questões de shirk. Medicamento toma-se, inala-se, injeta-se, aí se esfrega-se, mas não temos um medicamento que se coloca na cabeceira, coloca-se no bolso, andar com ele. Não, isso tudo é shirk. E outro passo, como lidar com a doença, prezados irmãos, é ter paciência. Nós temos que ser pacientes. Ter sobre. Sobre como? Saber que tudo isso que eu estou a passar, nós temos aquele hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam Ajaban,
لأمر المؤمن. Assunto de um crente é um assunto muito admirável. O Nabi dizia que Ajaban, é admirável o assunto, a situação de um crente. Inna amrahu kullahu khair. Tudo que atinge um crente, prezados irmãos, ele sempre tem khair, há benefícios naquilo, seja o bem, seja o mal. Como é que isso acontece? Quando lhe atinge uma coisa boa, ele agradece a Allah. E quem agradece será recompensado. Quando está a enfrentar uma dificuldade no seu corpo, estamos a falar de doença e tudo, sabara, ele pacienta. Tem que ter paciência. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Os pacientes serão recompensados com inúmeras recompensas abundantemente no dia de Qiyamah. Paciência é muito bom. Termos paciência. Porque o que leva as pessoas ao shirk é falta de paciência. O que leva as pessoas ao desespero é falta de paciência. Aquele que sabe que وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, quando estou doente é Allah que me dá a cura, ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala vai me curar. Com isso, procura meios lícitos e deposita a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. O que leva as pessoas a culparem outros é falta de paciência. Então, temos que ter muita paciência, prezados irmãos. E por isso mesmo, aqui instituiu-se a visita aos doentes. Porque a visita aos doentes, sem dúvidas, isso é muito bom para os dois. Para aquele que é visitado e aquele que visita. Aquele que visita para saber valorizar a saúde e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso nós somos chamados sempre a visitar os doentes. Aliás, visita ao seu irmão muçulmano quando ele está doente é o seu direito, é direito dele e é dever dos saudáveis. Visitar o seu irmão muçulmano quando estiver doente. Porque aqui há muitos benefícios. A pessoa vai saber valorizar a sua saúde. E também aquele que é visitado beneficia-se com os duás daqueles que vêm lhe visitar. Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos alguns duás para quando visitarmos um doente, chegarmos lá, recitarmos esses duás. Primeiro temos este hadith عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fosse visitar um doente, ou quando aquele doente fosse trazido ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, o que o Nabi dizia? قال أذهب البأس, pedia Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, faça desaparecer esta enfermidade, esta doença. Rabban nas, oh Senhor dos humanos, Criador dos humanos, da humanidade. Ishfi, oh Allah, cure. Wa anta shafi, porque tu és o detentor da cura, é aquele que cura. La shifaan illa shifauk, não há sequer cura de ninguém fora da tua cura. Por isso eu disse, a cura vem de Allah. Nós somente o médico, tudo isso, fazemos tratamento. Depois de fazer tratamento, vamos ao hospital, fazemos tratamento, depois depositamos a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, La shifaa illa shifauk, não há ninguém que cura, não há cura absoluta fora da tua cura, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Shifaan la yughadiru saqman, oh Allah,
faz descer, dá-nos a cura, aquela que não vai deixar nenhuma doença. Significa uma cura total e completa. Shifa'an kamilan, shifa'an la yughadiru saqama. Este é o hadith. Por isso, quando nós vamos para lá, no doente, há outros que chegam lá visitar, é conversa só. Exatamente. Quando ganhou, não, o Sporting ganhou, depois dizem que vão expulsar o treinador, vai visitar doente, volta sem nenhum doa. Chegou só vida mundana e chega, não, tua loja está assim, fomos mercadoria, tudo isso. Mas o importante neste preciso momento é o quê? É doar. Faça doar na presença dele, para confortar a ele. Isto é muito bom para o doente. Não que seja proibido fazer conversas, mas o importante naquele preciso momento que nós estamos a visitar o doente, não é fazer ele, quer dizer, pensar mais no dunya. Naquele tempo em que a pessoa está doente, 90% do pensamento deve estar no akhira. Deve estar no akhira, virado para o akhira. Tasbih, tudo isso. Nós estamos a dizer a pessoa para morrer tem que ficar doente. Mas sabemos que a doença é uma das razões para a morte. A pessoa morre quando o dia destinado chega. Mas a pessoa deve sempre virar-se para o akhira, para Allah subhanahu. Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi visitar aquele doente, aquele jovem judeu, ele disse, começou a lhe lembrar, abraça o Islã. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi visitar o seu tio, sempre falava do Islã, tudo isso. Não assuntos mundanos. Não é só chegar, não, que tal? A loja, não, quanto... E para outras vezes, nós às vezes costumamos ir lá para confirmar. Exatamente. Que ele está doente. É isso, sim, para confirmar que ele está doente. Ou então para pagamento. E nós temos esta porque estou a visitar a ele hoje, para amanhã também eu estiver doente, quando estiver doente, ele me visitar. Quer dizer, marcar aquela presença para ser visto. Para o doente ver que o fulano veio me visitar, o fulano... Não, a tendência não é essa. O que conta é o doar, o que conta é a sinceridade das pessoas. Por isso, quando chegarmos lá, o importante é nós lembrarmos a ele. Por isso, um outro doar que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, quando nós chegarmos lá, temos que dizer La ba'sa tahurun insha'Allah. La ba'sa tahurun. Confortarmos o doente. A pessoa chega lá, por exemplo, no doente. O que quer dizer lá ba'sa tahurun insha'Allah? Quer dizer, isto, lá ba'sa, isso vai passar, vai passar. Tahurun insha'Allah. Somente Allah está a purificar os teus pecados. Allah está a lavar os teus pecados. Isto conforta o quem não gostaria que exatamente que os seus pecados ficassem lavados. Então, isto conforta ao doente. Não é você chegar lá ser pessimista também. Quando outros nem sabem visitar, chega lá, encontra que ele está doente e... meu tio morreu. Assim mesmo, eu tive meu tio, assim mesmo, nem melhorou. Como é que o doente fica? Como tinha problema com trombose. Isso tinha problema assim mesmo, ficava doente assim mesmo, acabou falecendo. Subhanallah. Onde está lá ba'sa tahurun, insha'Allah? Então tem que chegar lá ba'sa tahurun. Mesmo que a pessoa saiba que ele está grave. Está grave que esta doença, nunca a pessoa pode dizer que, irmão, é melhor despedir, não sei o quê, tudo isso. Claro que existem aqueles momentos de agonia em que a pessoa é aconselhada a fazer tauba, tudo isso. Mas sempre o Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselhou a fazermos dua, este dua que é adhib al-ba'sa, rabb an-nas, ishfi wa anta shafi, la shifa'an illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqaman. Mesmo que não seja em árabe. Ou te pode dizer, não, eu não sei em árabe. Ok, em palavras suas, em macua, qualquer dialeto, português, que Allah te purifique com isso. Allah está a te purificar. Que Allah subhanahu wa ta'ala te dê shifa. Que Allah, o mais rápido possível, para continuar já o convívio normal, tudo isso. São esses dons. E
é assim que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos. E temos um outro hadith عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل. Veja só, o Nabi quando estivesse doente, Jibril vinha lhe visitar. Jibril vinha lhe visitar. عليه الصلاة والسلام. أتاني جبريل فقال يا محمد أتشتكي؟ Muhammad, estás doente? O Nabi فقلت نعم. O Nabi respondeu dizendo نعم, sim, estou doente. قال بسم الله أرقيك. Em nome de Allah, estou pedir para que ele te cure. Ruqya é aqueles curativos que se fazem recorrendo a alguns duás, a alguns versículos. Ruqya. Bismillah. Tratamento com base sharia. Exatamente, com base sharia. Arqeika min kulli shay'in yu'dhik. Este é outro duá. De tudo aquilo que te incomoda, que é a doença. Wa min sharri kulli nafsin wa ayn hasidin. E peço a Allah para que te preserve de toda maldade, seja por inveja, seja por apreciação. Aynin hasidin. Bismillah arqeik. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que ele te dê rápidas melhoras. Ruqya, aqueles curativos. Bismillah wallahu yashfik. Que Allah subhanahu wa ta'ala te dê rápidas melhoras, que Allah subhanahu wa ta'ala te dê cura o mais depressa possível. E temos este hadith an Anas radiallahu anhu qala li Thabit rahimahullah. Anas disse para um tabi'in, Thabit rahimahullah, ala arqika bi ruqyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tu não queres, não gostarias que eu te fizesse ruqya para ti do mesmo jeito que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam fazia para os sahabas? Qala bala. Ele disse, certamente quero. Qala Allahumma rabban nas. Ele disse, Anas, para aquele que estava doente, que é Thabit rahimahullah, oh Allah, o Senhor da humanidade, mudhib al-ba's, aquele que faz desaparecer as enfermidades, Ishfi anta shafi, dê cura, cure, porque tu és aquele que cura por excelência. La shafi illa anta, não há ninguém que cura fora de ti, Allah. Shifaan la yughadiru saqman, uma cura total e completa. Este também é outro dua. An Abi Abdullah Uthman bin Abi al-As radiyallahu anhu annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Este outro hadith, Abu Abdullah bin Abi al-As radiyallahu anhu, ele diz, queixou-se ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ele estava doente, neste caso, waj'an, ele tinha uma dor, yajiduhu fi jasadihi faqal, ele tinha uma dor no seu corpo, e disse, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: dha yadaka ala alladhi ta'lam jasaduk wa qul, coloque a tua mão no local onde tu estás a sentir a dor, no local da dor. Wa qul, e diga Bismillah thalathan, diga 3 vezes Bismillah. Wa qul sab'a marrat, e diga 7 vezes A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. E também, depois de dizer Bismillah 3 vezes, diga 7 vezes. Isso depois da pessoa colocar a mão. Se todo o corpo está doer, então coloque num lugar só do corpo e diga Bismillah, Bismillah, Bismillah. São 3 vezes. Depois diga o seguinte dua: A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzatillahi 7 vezes. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Então, essas são mais ou menos orientações do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por isso, irmãos, são esses 3 passos e mais outros que nós devemos
prosseguir para lidarmos com a doença. Primeiro, sabermos que a doença vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, a pessoa deve medicar. Terceiro, ter paciência. Termos paciência. E muitas das vezes, irmãos, nós comentamos lá nos bastidores, quando alguém está doente, quando é alguém do nosso grupo, da nossa ala, alguém que nós gostamos, dizemos que Allah subhanahu wa ta'ala está a lavar os seus pecados. Mas quando é alguém que nós não gostamos, aí dizemos que é castigo de Allah. Allah está-lhe a castigar. Sim, Allah está-lhe a castigar. Não, isso não é bom. Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe. Nós temos que, é quem sabe se está a castigar o seu servo ou não. Não somos nós que vamos definir que está doente, é castigo aquilo ali. É castigo. Não, esse tipo de comentários somos proibidos. Ninguém tem autoridade de dizer que não, aquela doença que afetou aquele irmão é castigo. Não. Não podemos fazer isso. Somente aquilo que há prova de que isto é castigo, sim. Podemos comentar que isto é castigo. Por exemplo, aquela doença que afetou Namrud, aquela doença, aquela praga que afetou o Banu Israel, tudo que está no Corão, está bem mencionado que esse é o tipo de castigo. Então nunca vamos alguém porque está doente, ou porque não é do nosso grupo, porque começamos a comentar, não, aquilo é castigo. Quando é outro, não, é Rahma. Aquilo é Rahma. Não. Temos que sempre termos um bom pensamento. Que quando o muçulmano está doente, temos que sempre fazer dua para ele, para que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dê shifa. E a questão de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala dar shifa, prezados irmãos, não é só para muçulmanos. Não é claro que o muçulmano faz dua para um ou outro irmão muçulmano. Existem aquelas particularidades que só são para muçulmanos. Mas não há nenhum problema quando um não muçulmano está doente visitar-lhe. Não há nenhum problema quando um não muçulmano está doente fazer dua para ele. Ou Allah dê rápidas melhoras, independentemente de ele ser muçulmano ou não. Quanto a isso, não há nenhum problema. O que foi proibido é depois dele morrer, um não muçulmano, depois de morrer, você fazer dua de maghfirah, fazer dua de misericórdia, fazer dua a pedir a Allah para lhe perdoar. Isto é que é proibido. Mas a gente sabe que a saúde Allah dá a todos, aos muçulmanos, aos não muçulmanos, a rizq que Allah dá a todos, aos muçulmanos, aos não muçulmanos. O fato de ele ser descrente não quer dizer que Allah não vai lhe sustentar a ele. O fato de ele ser descrente não quer dizer que ele não pode viver saudável. O fato de ele não ser descrente não quer dizer que deve ser injustiçado. Não há problema. Há outros que quando alguém está doente, era muçulmano? Não. Visita ele, independentemente de ser ou não muçulmano. O Nabi visitou um judeu, o Nabi visitava os seus vizinhos, independentemente de serem ou não muçulmanos. É mais ou menos isso. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan, Sheikh. Portanto, Abdelmajid Antônio, que nos proporcionou esta, portanto, exortação. E, caro telespectador, acompanhou atentamente o pulsar a intervenção do nosso ilustre Sheikh Abdelmajid Antônio. Acompanhamos aqui, caro telespectador, as doenças que nós passamos, enfrentamos no nosso dia a dia. Portanto, a primeira doença tem a ver com... Temos doenças físicas, doenças psicológicas e doenças espirituais, em que você aí do outro lado poderá presenciar, ser testemunho de si mesmo. Então, sendo assim, hoje levamos, portanto, um capítulo, um tema que tem a ver com doenças físicas, e o Sheikh quer dizer, para si, caro telespectador amigo ouvinte,
as doenças físicas, tem a ver com dores de cabeça, febres, malária, portanto, trombose. Quer dizer, aquelas doenças que você consegue ver que faz, portanto, o ser humano que sente ou passa no seu dia a dia, e acompanhamos como é que podemos curar essas doenças, como lidar com essas doenças. E o nosso Sheikh nos proporcionou daquelas recomendações, etiquetas de como a pessoa curar-se ou lidar com essas doenças através daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez e recomendou-nos. Então, sendo assim, caro telespectador, vamos observar nosso intervalo. Não só nada, já não te esqueça, segunda e última parte será a altura em que iremos abrir a nossa linha para a interação. Até já, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Hoje, segunda-feira, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Abdelrajid António. Estamos a falar de como lidar com as doenças e acompanhamos atentamente vários tipos de, portanto, de doenças. Uma das doenças que acompanhamos tem a ver com a doença física. Física, portanto, é aquela doença, como dissemos, e vinhamos explicando, suponhamos que a pessoa tem problema de dores de cabeça, febre, tem problema de vista, tem problema de audição, tem problema de trombose, qualquer tipo de doença que é visível, a pessoa consegue verificar e distinguir, e não sendo uma doença psicológica ou doença, portanto, que tem a ver com uma doença espiritual. Então, hoje falamos desta doença que é doença física e como lidar, caro telespectadores e amigo ouvinte, nesta doença que é a doença física. O nosso Sheikh falou primeiro, o primeiro passo, a pessoa terá que reconhecer que a doença, toda doença que afeta o ser humano, provém de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, como disse o nosso Sheikh, não podemos culpar a outras pessoas, os nossos vizinhos, os nossos avós, porque muitas das vezes quando a pessoa é testada perante Allah subhanahu wa ta'ala, enfrenta, portanto, umas doenças, portanto, perigosas, ele começa a culpar vizinhos, e não só os seus avós, de feiticeiros, e subhanallah. E não só, e outra doença que nós acompanhamos, quer dizer, primeiro a pessoa reconhecer que isto aqui provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não podemos culpar criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Outro passo, como lidar com as doenças. O segundo passo, a pessoa medicar. Se você está doente, se eu estou doente, não posso, portanto, sentar em casa, não posso ficar a dizer que não vou pacientar, se eu morro em si mesmo, serei considerado como um mártir, um shahid, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não, primeiro temos que lidar, primeiro, como dizia, lidar, a pessoa ir para o hospital, o posto médico e começar a medicar. Na verdade, nós medicamos e quem dá a cura é o único Allah subhanahu wa ta'ala. E outro passo, que é o terceiro passo, termos, portanto, caro telespectador e amigo ouvinte, ter a paciência. Temos que pacientar que tudo que nos afeta, temos que saber que provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que saber que isto aqui provém de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa ser paciente para que Allah subhanahu wa ta'ala chega de culpar outras pessoas e chega de reclamar. E o Sheikh recomendou-nos que temos que fazer doar para cada um de nós. A pessoa, quando está doente, terá que se empenhar em fazer doar e ficar ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Outro passo, temos que saber visitar. Ou seja, no momento que nós visitamos um doente, temos esta tarefa de fazer doar a favor dele ou a favor dela, não podemos ameaçá-lo. Portanto, porque muitas das vezes nós visitamos e ficamos a comentar e, portanto, a deixar atormentar com medo o doente. Então, aqui, aquilo que recomendou o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que é sunnah, temos que fazer doar a favor, portanto,
de todo aquele que está encomendado, que está doente. Sendo assim, caro telespectador amigo ouvinte, é um momento oportuno para interagir. Ligue e participe através do nosso número oficial da Hack TV, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Repetimos, 84 92 73 487. E você que está ligado com a tela da verdade, está no rodapé, poderá usar o mesmo, enviando mensagem, iremos reencaminhar ao nosso Sheikh, iremos direcionar ao nosso Sheikh, portanto, ao Abdul Majid Antônio. O tema em destaque é como lidar com as doenças. Uma das doenças que acompanhamos é a doença física. E, portanto, o Sheikh, subhanallah, tenho um irmão, ele está doente, segundo ele, não é? Passou no hospital, disseram que esta doença no outro hospital. Mas antes vamos priorizar a nossa irmã Safina Salim de Climani. Irmã Safina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa barakatuh. Como está, irmã? Estou bem, alhamdulillah, não sei, irmã, como está? Alhamdulillah. Sheikh Abdul Majid? Alhamdulillah, estou bem, não sei, irmã Safina, como está? Alhamdulillah. Melhor agora com o senhor. Mashallah, alhamdulillah. Nós estamos doentes, irmã Safina. Precisamos da sua cura. Nós estamos doentes. Eu dizia que estamos doentes, irmã Safina. Precisamos da sua cura ou das suas orientações. Com os dois de cá, lá na facilidade. Amém, amém. Sim, irmã Safina? Uma questão é da duas cada aula passada. Eu vi através da posição, não sei se pode responder. Sim. Que hoje, no caso da doença, agora, eu estou doente, mas alguém me dar um medicamento haram, mas um pouco de água, eu possa melhorar com aquele medicamento. Então, neste caso, aí talvez eu tenha que me preocupar, ou entro naquela fase de ficar os 40 dias de fazer a ibada até lá aceitar, exemplo, álcool. Por uma qualquer coisa que eu no meu corpo. Por exemplo, pele do animal de porco, sei lá, fazerem queimar, alguma coisa assim, vira-me dar, mas eu a doença continua de lá, vou passar. Então, como é que eu fico nessa situação? Até o nosso chefe explicou que na cura, no momento que a pessoa faz tratamento, primeiro terá que velar se o medicamento é lícito ou não, se é puro ou não. Acho que não apanhei. Assim? Então, nesse caso, eu não posso usar? Não pode, sabendo que porco é haram. Ok. Não, no caso de a pessoa não saiba, só depois. A pessoa não teve conhecimento. Uhum. Ok, sim. Outra questão? E da aula passada é o seguinte, que está a falar acerca do... Espero que não tenha sentido. Esta não é só trabalhar, por exemplo, numa loja, estão a fazer avanço, eles querem ver. Mas o dono não me autorizou a sair, aí fazer o quê? Exemplo, ir no hospital, no caso que eu for homem. Não me autorizou a ir fazer o salário. Mas o dono é muçulmano, sabe disso muito bem. Então, aí qual é a minha situação? Eu já vou ser obrigada a acumular os salários, até talvez quando eu possa largar. É tudo irmã Safina? Não. A outra questão é sobre a paciência. Eu tenho que explicar aí a paciência dentro da criança. Mas eu, às vezes, posso falar com a minha filha. Ela, às vezes, até que me imita, pronto. Mas há momentos que ela, depois, do nada, abandona a falagem, ela começa a levantar a roupa. Então, neste caso, é que não tem que às vezes ela soube também que ela não tem o sangue dela me soube. Em cima daquele pescoço, tudo bem inteiro. Mas agora ela sai a levantar, entra na rua, está a levantar a capunana. Então, como é que eu posso me comportar? Isso acontece condições. Mashallah. Chegou. Ok. Bom trabalho, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakillah khaira, irmã Safida. Pois aí, faça o mesmo como fez a nossa irmã Safina de Climane. Ligue através do nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487. Sheikh, vamos priorizar a questão da nossa irmã, ou as questões da nossa irmã Safina. Primeira questão, ela disse:
suponhamos, estamos a falar de doença, ela está doente, mas sem conhecimento, ela não teve conhecimento, fez tratamento, aquele medicamento não era lícito. Suponhamos, segundo ela deu exemplo, um medicamento, fez mix, junção de carne de porco, aquele molho de porco, isso suponhamos, é para esfregar todo o corpo, para tomar um pouco, depois irá aliviar sua doença. Aí ela não teve conhecimento, depois de tudo, alhamdulillah, curou, depois de tomar conhecimento, como é que fica, Sheikh? Não, é só fazer istighfar, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, porque não tinha conhecimento. Exato. E falando da paciência, ela tem feito solate, pelo solate aparece a filha, ora ele pega coisa hijab, tenta destapar uma parte. Falou da paciência, sendo assim, como é que ela poderá se comportar para com a filha? Não, se for uma criança, tem aquela criança que não atingiu 7 anos. Exato. Então, é sempre evitar fazer salate na presença dela, para caso sejam criadas condições para que a pessoa faça na ausência dela, deverá fazer o mesmo. Por isso o Nabi orientou a evitarmos levarmos as crianças com menos de 7 anos. Agora, aquelas crianças que já têm 7, 8, 9, já têm alguma consciência, tudo isso, essas podem ser levados ao masjid. Mas é normal, quando nós estamos a fazer solat em casa, ver uma criança, até o Nabi também passou por isso, seus netos vinham brincar com ele, tem Umama, filha de Zainab, tem Hassan, tem Hussein, vinham enquanto eles estavam a fazer salat. Se elas apareceram, por exemplo, destaparem uma parte, desde que é logo a pessoa tapar, isso não interfere no salat. É logo que ela tapar, mesmo que seja uma parte da vergonha, é só logo que ela destapar, mesmo que não seja criança. Há vezes que nós estamos a fazer salat, está a fazer ventania, a ventania destapa uma parte, é só tapar logo e continuar no salat. Se eu não posso abandonar, assim já enxerguei meu salat. Não abandona o salat. Ok, e não posso bater ou zangar na criança? Não zanga, tenha paciência. As crianças, a natureza da criança é essa, e toca de maneira... por isso o Nabi disse, só bate-se quando atingir 10 anos. Então não se bate uma criança com 4, 5, é a natureza delas, é sempre tawafina. Por isso o Nabi, Allah usou esse termo no Corão, tawafin, e no coisa também, no hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, são aqueles que sempre circulam de um lado para o outro, então não se bate. Claro que agora, se chega a 10 anos, 11 anos, aí vem destapar isso já é fora do limite, pode-se dar uma carolada. Exato, Sheikh. E outra questão da nossa irmã Safina falou do trabalho. Acho que eles estão passando, nós falamos um tema que tem a ver com o trabalho, sendo ela muçulmana, está a trabalhar numa loja, numa empresa, e o patrão lhe proíbe sair, dar aquelas saldadas para comprar com o solate. Como é que ela poderá se adaptar? Terá que acumular o solate e fazer outra hora? Não, a pessoa não pode acumular. A pessoa tem que consciencializar o próprio patrão que não, eu tenho um dever, do mesmo jeito que tenho dever para consigo, tenho dever em primeiro lugar. Exatamente, Sheikh, tem mais uma vez seu filho de pensamento. Vamos para a zona do Lourenço, enquanto o nosso irmão Isufo. Irmão Isufo já está a participar. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Eu estou bem, alhamdulillah. Não sei, irmão, como está? Mashallah, estou bem também. Pois é, vamos à sua questão, irmão. Não sei como está, Sheikh aí, Abdul Majid. Alhamdulillah, estou bem, não sei, irmão. Mashallah, estou bem. E na introdução do programa... Sim? Eu queria perceber mesmo, é que com base nisso que o presidente falou ontem, a prorrogação do estado de emergência, e na verdade será possível retomar as madrasas
antes de abrir as mesquitas, porque ele falou de que, em termos de cultos religiosos, vai ter sido nessa terceira fase. Alô, irmão? Sim, estamos atentos a acompanhar o irmão. Continue o seu Quem é que vai raciocínio. ter possível? Quem é que vai ter, a minha questão, quem é que vai ter possível retomar as aulas? Vai ser, principalmente nas madrasas. Como é que vamos fazer? Qual é o método que vão usar? Madrasas, Exato. 5 ações, Jumá e outras coisas. E outra coisa, irmão, também. Eu Sim. queria saber se é que a vacinação tradicional é permitida no Islã. É tudo, irmão? E é tudo, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan mais uma vez pela sua participação, irmão. Fique em nossa sintonia. Sim, Sheikh. Bem, Para comentar acerca do trabalho. sim, eu dizia que não há nenhum, eu penso que a Constituição está clara, não há nenhum patrão que pode impedir alguém de cumprir com o seu direito de escolha religiosa, o seu cumprimento da sua religião. Não há, a Constituição está clara. Então chega-se ao entendimento que eu só preciso de 5 minutos para fazer salat. Então aí não há razão para a pessoa acumular os salats. Mesmo que o patrão não queira que a pessoa faça, tenta maneiras para solucionar este problema, fazer salat no seu tempo. Exato. Mas isso é muito complicado. Temos muitos irmãos que trabalham com alguns irmãos indianos, às vezes dificultam as coisas, não são estrangeiros. Não há razão de se acumular os salates, a pessoa deve fazer salat. Por exemplo, se você tenta reclamar, diz, então se você não quiser, é só abandonar. Queriam condicionalismo, Sheikh. Eu penso que isto é contra a Constituição. Exato. Exatamente. Indo para a questão cheia do nosso irmão Issoufo do Lourenço, primeiro a vacinação tradicional é permissível? A vacinação tradicional tem um problema. A vacina em si não há problema. Não há problema. Porque existem medicamentos que tem que ter o contato com o próprio sangue, a circulação, tudo. Por isso, principalmente o reumatismo, Sheikh. exatamente. Agora, o maior problema existe aquela vacina no tradicional e deixa marcas, por exemplo, vacina-se com lâmina, põe-se lá um medicamento, mas aquilo deixa marca. E são essas marcas que podem criar algum problema. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, o washima significa aquele que faz esse tipo de marca, estilo de tatuagem. E se nós formos a ver os que sempre aplicam esse tipo de vacina tradicional, fica uma marca ali para sempre, diferentemente da vacina ou da injeção normal do que é aplicada no hospital. A vacina em si tradicional não há nenhum problema, desde que seja lícito, o medicamento desde que seja lícito, seja puro, aquelas regras todas. O problema é daquelas marcas. Mas existe uma regra que diz Yajuzu Taban, Mala Yajuzu Stiklalan. O nosso maior o foco ali não é fazermos as marcas. O La'an aqui é para aquele que só por prazer chega, começa a fazer isto, fazer aquilo, não porque quer lá introduzir o medicamento. Então é só talvez tentar avaliar e conciliar. Existem aqueles médicos tradicionais que fazem isso pelo prazer, não para pôr medicamento, mas sim, eu conheço tradições, por exemplo, no Niassa, que tem que furar a orelha, tem que fazer isto, tem que cortar uma orelha, tem que cortar um dedo, isto tudo para enriquecer. Para enriquecer, ou questões tradicionais. Exato. Por isso tu vês aqueles daquela família, aquela tribo, sempre tem orelhas com buraco, tem orelhas cortadas, ou um nariz assim, um nariz cortado, um nariz com furos, exatamente. Então isto é que é muito, muito feio e é algo proibido. Já estamos a falar de como lidar com as doenças e também
Exato, antes vamos para o Bar dos Poetas, ao encontro da nossa irmã Jenny Mohammed. Irmã Jenny, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, irmão Ias. Estou muito bem, alhamdulillah, não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Alhamdulillah, mashallah. Disposição, Sheikh Majid. Alhamdulillah, estamos bem, não sei, irmã, como está, irmã Jenny? Alhamdulillah, estou bem. Exato, irmã Tudo Jenny. bem, incentivar Sheikh Majid, ensinamentos, mashallah. A minha questão é a seguinte. Falando mesmo das doenças, quero saber quais são as consequências é que os muçulmanos que estão doentes e mentem e que não estão doentes. Sim, irmã Jenny, estamos juntos. Alô, irmã Jenny. Perdemos a nossa irmã Jenny, subhanallah, que já não chegou. Não sei se chegou a derreter. Exato. Como dizia, estamos a falar do tratamento e como lidar com as doenças. Tem algumas pessoas que padecem várias doenças. Uma das doenças, temos aqui a questão do nosso irmão. Ele disse: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Tenho uma pergunta. Será que o Islã proíbe usar pulseira de cobre, olhando que na farmácia vende e falam que é remédio de reumatismo, Sheikh? Pulseira, usar uma pulseira ou um anel de cobre? Não pode. Isso estávamos a explicar aqui. Mas antes, Sheikh, retenha só o fio de pensamento. Vamos atender o nosso último telespectador, irmão Ali, de Moicane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão? Como estão? Estamos bem, alhamdulillah. Já está a participar aí, irmão, a sua questão, contribuição? Sim, falando sobre a situação de doenças e as suas cores. Nesse sentido, alô? Alô, irmão Ali? Portanto, a ligação não é das melhores. Vamos pedir ao nosso irmão, portanto, já pedimos ao nosso irmão Sheikh, dizia, o nosso irmão, ele disse que existem algumas farmácias que vendem, portanto, pulseiras, são pulseiras de cobre. Será que, e lá diz aqui, usando aquelas pulseiras, protege o reumatismo? Não, isto é haram, é proibido. O Nabi sallallahu alaihi disse: "Man 'allaka shay'an wukila ilayhi." Ou man ta'allaka shay'an wukila ilayhi. Não pode a pessoa nem amarrar, nem pôr esse tipo de tratamento. E eu já disse, tratamento toma-se, ou inala-se, ou esfrega-se, ou injeta-se, tudo isso. Mas não podemos amarrar uma coisa aqui e dizer que vai tratar reumatismo. E naquele também que acompanhamos, ouvimos através das pessoas, tem problema de coisa vertigem. E será que também ele não pode usar nem anel? Porque tem alguns cheios, na verdade, dizem não, para prevenção, isso usando anel de cobre ou de ouro. Não pode, seja de ouro, seja de cobre, seja de ferro, seja de que metal. Exato. Não pode. E fora de doença cheia, a pessoa pode usar pulseira? Isso para homem, Sheikh? São questões de pulseira, são ornamentações para mulheres, né? E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "La'ana Allahu mutashabbihina min ar-rijal bin-nisa wa la'ana Allahu mutashabbihat min an-nisa bir-rijal." O melhor, essa questão de ornamentos, adornos, pulseiras, tudo isso é mais para as mulheres, principalmente se for de ouro. Ouro para o homem é proibido. E evitar é sempre melhor, e eu não aconselhava os homens a pôr nem colar, nem pulseiras, não. Pois é, outra questão do nosso irmão Budi Namutekliwa Sheikh, ele diz: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Ele está acompanhando o programa e diz: Sheikh, tenho uma questão, gostaria de saber, portanto,
tomar um medicamento para aumentar a potência sexual, Sheikh? É permissível? A questão de potência... Bem, a questão de... eu sou doente. Sim. E eu tenho que aliviar minha esposa. Claro, eu percebo. Exato. Isto é um direito dela também. Agora, se está aprovado e é algo que é lícito, toma-se, por exemplo, ou pica-se, injeta-se, tudo isso, penso que não há problema nenhum. Não há problema. Outra questão ainda do nosso irmão, para lá, do nosso irmão, mas vou apresentar a questão, Sheikh. Sim. Ele diz, outra coisa, será que o Islã, Sheikh, permite a um muçulmano usar medicamentos que aumentam o tamanho do órgão genital? Aumentar o órgão... nós temos... isto tem mais a ver com as questões de cirurgias ou não. E daquilo que foi provado, nós temos aquele homem, chama-se Inin. Exato. Inin é aquele homem que tem o seu órgão genital, neste caso, curto, e não consegue satisfazer a sua esposa. Está um tamanho muito curto e esse em árabe chama-se Inin. Agora, se há algum medicamento que não vai pôr em causa também a queda, que não vai pôr em causa a própria saúde deste homem, nós temos cirurgias que são feitas e, alhamdulillah, tudo, por exemplo, há pessoas que são feitas, aliás, que nascem com um pé, por exemplo, consegue-se aumentar, tudo isso, sem pele num lado, consegue-se tirar de um lugar para colocar isso. Se há esse tipo de medicamento e que foi aprovado com isto medicinalmente, que é eficaz e não põe em causa, neste caso, não é prejudicial para a saúde, porque se for prejudicial à saúde, isso já torna-se haram. Exato. Não. Mas, na essência, é que tudo é permitido. Temos uma irmã, só que a questão não está dentro do nosso assunto. Ele gostaria de saber, quer dizer, acho que são mitos. Ela diz, quero saber acerca de não tirar lixo à noite, Sheikh. Não cortar unhas à noite diante do dino. O que se explica? Não cortar unhas à noite, não tirar lixo à noite. Isso tem a ver com o dino, Sheikh? Não tem nada a ver com o dino. Eu penso que a pessoa sempre... isto são algumas coisas que têm a ver com mitos e algumas tradições também. Essa que tem não cortar unhas à noite. Não há nenhum hadith que proíbe cortar as unhas à noite, ou tirar lixo à noite, ou lavar louça à noite. Não há nada que proíbe isso. Só para finalizar, a última questão, Sheikh, como dizia, tenho um irmão muçulmano, ele padece de várias... Tem uma doença que ele está, portanto, a enfrentar. Foi para o hospital, disseram que no hospital essa doença não é do hospital. Isso arranjar fora do hospital. Faça o tratamento fora do hospital. Explicávamos isso, o termo quando se diz faça tratamento, isso, a doença não é do hospital, significa que procura curandeiros. Exato. Em outras palavras. Exatamente. Quando eles dizem que aqui essa doença não é do hospital, hospital. Significa vai lá nos curandeiros. E claramente nós dissemos que existem doenças, por exemplo, doenças espirituais, que na verdade para curar precisa também de uma cura espiritual. E nós dissemos que o Corão é a cura de todas as doenças físicas e assim como espirituais. Não invocando os seus jinnis. Claramente, não invocando os jinnis, que a pessoa deve fazer ruqya, sharia. Existem métodos para a pessoa fazer ruqya sharia. Deve ter crença, deve ter imã, deve, por exemplo, ser em língua árabe, perceptível, deve ser com duas também, sahih, com duas do Corão e do Hadith, sahih. Se forem reunidas essas condições, não há nenhum problema de se fazer ruqya, mas ir no curandeiro, ir fazer adivinhas, isto tudo é haram. Outra questão, Sheikh, sabendo que eu estou doente, uma doença, suponhamos
provendo coisa da feitiçaria, eu sei recitar alguns duas, posso levar uma panela de água, um copo de água, recitar, antes estou a fazer coisa, o roquia, não é? Levei um copo de água, começo a recitar. Água, exatamente. E depois beber. É permissível? É permissível. A pessoa recitar alguns duas e soprar água, exatamente, e beber. É permitido. Para finalizar, Sheikh, últimas considerações? Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu esta oportunidade e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos afaste desta pandemia. Amém, Que está a amém. comprometer-nos muito. Amém. E, como se diz, já estamos disciplinados. Subhanallah. E pedimos a Allah que nos afaste disso o mais depressa possível para continuarmos com as nossas atividades normalmente. Amém, amém. E também dizer aos nossos irmãos para que temos que seguir e acatar as medidas de prevenção desta pandemia que é a Covid-19. Mais uma vez, Jazakumullah Khairam Sheikh Abdulaziz Antônio, que nos proporcionou, portanto, esta lição. Este tema de hoje foi de como lidar com as doenças. Já acompanhamos a doença de hoje, foi a doença física ou doenças físicas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Temos que ter confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, aceitar que tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala e temos que portanto, nos empenhar em fazer dua para nós mesmos e não só para os nossos doentes. É assim que nos ensinou e foi a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jazakallahu khairan pela companhia e preferência, acompanha a revista da programação da Haq TV e a Rádio Haq, emissora dinâmica da Nampula. Tem uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.